e dos desafios para empreender essa cruz, viver essa realidade de cruz, né? E ao mesmo tempo essa cruz que traz para nós o vislumbre da glória, da alegria, do prazer, da satisfação, né? Então esse aspecto glorioso faz parte da cruz, mas faz parte da cruz também o sofrimento, a dor, a frustração e o desapontamento que nós mesmos nos encontramos muitas vezes como homens, de não dar conta do recado, das responsabilidades. De vez em quando somos avisados por meio da relação conjugal e da paternidade que nós somos fracos. Eu não sei quantas vezes você foi confrontado com essa dura realidade, não é? O seu egoísmo ficou muito evidente, sua fraqueza ficou evidente, a dor, essa condição de fraqueza, ela ficou muito evidente. Se puder, eu agradeço. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse desafio de viver, obrigado meu irmão, a cruz, nessa perspectiva, usando um autor chamado Douglas Wilson. Ele escreveu, junto com a sua esposa, uma série de livros, inclusive eu recomendo, sobre essa temática família, envolvendo a criação, formação de homens, meninos, criando meninos, como também preparando a moça. Então eles trabalham bastante com essa visão do cuidado familiar. E eu gostei muito do livro que ele publicou, chamado Marido Federal, baseado no texto que nós estamos usando esse final de semana, a carta aos Efésios, capítulo 5. Então nós vamos agora aprofundar um pouquinho a temática. Ontem nós falamos que a cruz traz uma mensagem muito específica e contundente de que Jesus tem sido para nós, foi e tem sido para nós amante das nossas almas e amigo. Amante e amigo. A cruz traz para nós essa visão clara de que Ele tem nos amado. E além desse amor, essa amizade que revela, essa amizade que aperfeiçoa, essa amizade que revela quem somos e revela também o poder que nos transforma. Como agora, na condição de maridos, podemos cumprir, como ele mesmo colocou, né? Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a justificativa de entender o que é o marido federal, o que é este amor comparado nessa imitação de Cristo. Cristo deixou para nós o modelo e deixou para nós o poder. Nós vamos falar ainda no final, minha última fala hoje será sobre o poder, o modelo. Então ele chama os homens a esse modelo. Então, hoje é estranho esse conceito de federal, marido federal. A gente pensa logo, opa, né? Eu sou, né? A gente enche o peito um pouquinho. Eu sou federal. Pois bem, o que isso significa? O que o ensino bíblico e o incentivo que a Bíblia nos dá para maridos, nos dá como maridos, né? Se nós estamos de fato sendo esse marido federal, se nós estamos liderando federalmente, né? O ensino bíblico para maridos amarem suas esposas como Cristo fez com a sua igreja, amou como Senhor federal, Jesus como Senhor federal. O que isso significa? Amar como Cristo, amar de modo federal. E, além disso, esse significado vem da expressão latina que significa pacto.
E a gente entende hoje nossos termos aí, os termos ouvidos na mídia ultimamente com a política, né? O pacto federativo, e a gente sempre tem essa ideia. Então vem desse conceito, a união federal, que deve ser entendida como uma união por votos de pacto de lealdade. Um dos temores da política recente é justamente isso: o cara que vai assumir lá, o que ele fizer, o que ele decidir, nós vamos sofrer aqui embaixo, né? As decisões que ele tomar, desce para cá e a gente vai ter que obedecer, a gente vai ter que de alguma forma nos moldar ao que o federal entender que deve ser assim. Então, na Escritura, o relacionamento de Adão com a raça humana, em Gênesis, apresenta Adão como esse homem federal, esse representativo, de modo que quando ele fracassou, quando ele pecou, ele também levou a raça humana. Então ele estava nos representando. Da mesma forma, Paulo vai dizer lá em Romanos, assim como em Adão todos morreram, em Cristo também tem reconciliação, tem salvação. Então o relacionamento nesse pacto federativo, ele é aplicado a Adão, e ele é aplicado também a Cristo. Cristo agora como nossa liderança, como nosso cabeça. Então Cristo conquistou federalmente a salvação para nós, nos deu essa graça da salvação. Muito bem, esse é o entendimento, é a representatividade. O que ele faz, o que ele realiza nos afeta. Esse é o entendimento de ser um federal, é uma união, um pacto que foi feito de modo que eu tenho responsabilidades. Agora vamos entender um pouquinho onde entram essas responsabilidades. O marido como federal, assim como Cristo, marido federal e Cristo como federal, traz para nós o conceito de liderança pactual. Quando você casou, você foi conduzido a um momento solene, onde você fez uma aliança. Essa união formada traz essa ideia, né, de que você agora assumiu a liderança federal. Isso é aplicado a nós. Como? Aí vem os textos que já foi lido ontem, e vale a pena aqui refrescar um pouquinho a memória. O texto de Efésios capítulo 5, dos versos 25 em diante, o verso 25, vai dizer: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O verso 25 e o verso 23 é a mesma ideia, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então essa ideia de representação, onde os maridos devem moldar ou exibir o relacionamento federal com a esposa. Então, o como aqui está apresentando o modelo. Assim como Cristo nos representou na cruz, como em Cristo o homem é salvo, e essa responsabilidade de amar sacrificialmente, essa responsabilidade de trabalhar pela pureza, essa mesma ideia de como Cristo amou, Paulo está dizendo que assim o marido deve proceder para com a sua esposa. Ele deve assumir um relacionamento federal. Na teologia, nós não vamos aqui aprofundar, mas aqui a ideia de que o amor de Cristo é determinante sobre como a esposa ou uma esposa cristã deve ser amada. A gente sempre fala da dificuldade que as irmãs muitas vezes têm pela má compreensão, claro, de submissão, mas não chega nem perto, né? A responsabilidade, a missão muito mais árdua. Os maridos devem iniciar o processo.
se alguma coisa tem que acontecer em casa, se alguma coisa tem que acontecer na relação conjugal, essa iniciativa deve ser do homem, deve ser do marido. Deus responsabilizou o marido para isso. Você é federalmente responsável. E aí a conexão com o modelo, como Cristo. E eu coloquei entre parênteses aí, amar a esposa como Cristo ama a igreja, não sentimentalmente, não de vez em quando, não quando se tem interesses, subterrâneos, não quando a gente quer ter um retorno de prazer sexual, não usar dessa forma comercial, interesseira. Eu quero me relacionar com você desde que você tenha algo a me oferecer, desde que você tenha algo a me dar, desde que as minhas necessidades são supridas. Quando elas não são supridas, quando você não retribui, eu não tenho mais interesse em você. Essa é a relação do mundo. É uma relação pautada nas minhas necessidades. Eu vou me unir a você desde que você atenda às minhas necessidades. Então, o chamado a amar aqui é como Cristo, que nos conhece, que sabe das nossas fraquezas e pecado, ainda como redimidos, ainda tropeçamos, ainda pecamos, como redimidos temos uma mentalidade ainda complicada, passa maus pensamentos rotineiramente, há uma luta dos infernos acontecendo dentro de nós, assim como acontece com os que estão lá fora, não é verdade? Eis a missão. É um amor como o de Jesus. É marcar o tempo. É dar o padrão. A partir da nossa responsabilidade de imitar a Cristo como maridos federais. Como se aplica aos maridos? Primeiro, amando, como Cristo ama. Esse amor sacrificial, esse amor abnegado. Esse amor, como nós falamos ontem, que lança fora os mimos que queremos, os nossos desenhos de prazeres, de boa vontade, e a gente sacrifica tudo isso para servir a ela. É o padrão, tem que ser assim. Mas em segundo lugar, envolve responsabilidade. E aqui é pesado. Quando eu estava lendo, estudando esse livro, eu digo, rapaz, esse cara botou a gente num arroxo aqui, viu? Por quê? Ele vai dizer que o marido federal, ele é responsável por todos os problemas que ocorrem na sua casa. Você é o responsável. Nessa relação conjugal não tem ela e eu, não tem os seus problemas e os meus, não tem seus defeitos e os meus e suas virtudes, não tem esse negócio de você e eu, é nós. De modo que quando alguém erra, nós erramos. De modo que quando ela fracassa, nós fracassamos. O homem assume a responsabilidade, inclusive pelos erros dela. Isso não vai muito longe. Eu me lembro que lá na terra onde eu fui criado, nas Caraíbas dos Bragas, no interior de Casa Nova, quando uma mulher, eu me lembro quando uma esposa, ela fazia algo de errado, ela afrontou alguém de outra casa, de outra família, quem que ia lá fazer a reconciliação? Quem era? Era o homem, era o marido. Ele ia até lá e ia pedir perdão em nome da esposa que errou ou dos filhos que erraram. Ele era o responsável. E ele não dizia foi ela, foi eles, filhos. Nós erramos, estou aqui para restaurar e consertar e suprir qualquer deficiência e qualquer prejuízo. Aí a gente fica assim, mas rapaz, esse negócio é complicado. Quer dizer que eu, como marido, me torno responsável, inclusive pelos erros e fracassos da minha esposa? Não é assim? A gente não acha estranho? Mas aí vem, como é que Cristo se relaciona conosco? O que é que ele fez na cruz? Na cruz ele pagou parte dos seus pecados, alguns dos seus pecados.
Ele foi lá e assumiu: olha, eu vou assumir aqui por esses erros aqui. Esse aí ele se vira, ele que se resolva. Foi assim que ele fez conosco. Ele assumiu por todos. Todos. Passado, presente e futuro. A responsabilidade de promover pureza, transformação é minha. Eu sou responsável. Isso choca a gente, não é? Quantos dos homens que estão casando sabem disso? Quantos dos que casaram foi avisado? Cara, essa relação ela é séria. Casamento é um negócio de Deus, bom, gracioso, prazeroso. É projeto de Deus, mas ele tem um jeito de funcionar. Não adianta você vir para cá com a sua planta, porque os alicerces já foram colocados. Aqui já tem um desenho. Não adianta você trazer o seu modelo, não vai dar certo. É o modelo divino, é o modelo de Deus e funciona do jeito dele. E Deus está dizendo: o jeito de funcionar o seu casamento é você assumir a responsabilidade de amar sacrificialmente a sua esposa e até mesmo ser responsável por ela. Amém ou misericórdia? Missão é dura, não é? Biblicamente a missão é árdua. O desafio não é para pôr, o desafio não é leve, né, nesse sentido. Então, ele é responsável por ser simplesmente o marido, como cabeça. Cristo assume toda a responsabilidade por todos os pecados de seu povo. Aí Douglas Wilson diz: antes de entender o que significa autoridade no lar, devemos nos arrepender de todo o nosso individualismo. No casamento, não temos dois indivíduos separados um do outro, estando um deles em posição de autoridade. Ao invés disso, temos uma união orgânica, sobre o qual somos instruídos a que não seja esquizofrênica, né? Toda a tolice da macheza é inconsistente com as realidades pactuais descritas aqui. Eu acho que ele vai na ferida. Tem muito homem, inclusive dentro da igreja, se arrogando ser aquilo que o texto bíblico diz que você não é. A sua liderança, muitas vezes copiada do mundo, uma liderança autoritária, déspota, uma liderança que vê a esposa e trata a esposa como empregada, como uma subserviente, como alguém que está ali sempre para atender seus caprichos, não é uma visão cristã. Nós não aprendemos isso de Jesus. Nós não aprendemos isso de Jesus. E por isso, as reações. Dentre elas, vamos falar já o feminismo. O feminismo é ruim, muito ruim. As ondas existem, pelo menos 4, mas em geral, muito danosa. Mas a gente precisa assumir a responsabilidade que esse feminismo existe em decorrência de uma fraqueza do homem, de uma manifestação equivocada de liderança que o homem aprendeu em outro lugar, mas não nas Escrituras. Então, ele fecha esse entendimento, e aqui o resumo: o entendimento adequado do marido federal exclui o jogo da culpa. Assim como Cristo assumiu a responsabilidade por aquilo que não cometeu, os maridos precisam estar dispostos a fazer o mesmo por sua própria esposa. E aí entra, eu coloquei em parênteses, os pecados no contexto do pacto da união. Claro, eu não sou responsável por qualquer mulher. Eu sou responsável pela minha esposa, a quem eu entrei nesse pacto federal de aliança, desse compromisso com ela. Até aqui nós entendemos? Existe um momento aí para você interagir, perguntar, acrescentar, falar, para mim não ficar aqui só um monólogo, né? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Falem. Pode falar, pastor.
Acho que está gravando, deixa eu falar aqui. A questão nós brasileiros e nordestinos, como homem, macho, temos essa cultura que herdamos dos nossos pais, famílias, aqueles ignorantes, aqueles do sertão. Eu sou macho, quem manda aqui sou eu, a mulher faz o que eu quero, entendeu? Há uma questão de cultura na mente do homem, que o cara já vai pequenininho, vai crescendo e vai olhando o pai, ou o pai passa para ele: meu filho, você é o homem, é o dono da... Aí, entendeu? Aí cria uma complexidade, uma dificuldade da própria esposa se aproximar do homem desse, porque ele já vai todo cheio do eu, né? E ele é quem manda, e tudo que a mulher faz tem que pedir licença a ele. Aí, meu amigo, a mulher também tem razão, tem raciocínio, tem compactuar, ser amigo, ser amiga do marido. Você pode até dar mais uma palavra. Obrigado pela contribuição. Aqui. Pastor, é mais um pedido de esclarecimento, talvez aprofundar um pouco mais. Quando a abordagem mostra que nós, enquanto maridos, somos também responsáveis, inclusive pelas falhas, os erros e tudo mais, nessa conotação inclusive de pecados, talvez abordar um pouco mais para entender na prática do que estamos falando, né? Em que se dá essa responsabilidade. A gente viu um exemplo que o senhor sentou, por exemplo, no passado, em algumas regiões, o marido ia representar a família, seja para consertar eventuais falhas causadas por ele, pelos filhos, pela esposa. Aí, naquele momento, vai uma representação, mas não necessariamente assumindo que foi ele, mas sim representando a falha da família, né? Quando essa abordagem do autor, ele traz a ideia de que o marido é responsável pelas falhas, inclusive das mulheres, da esposa, conseguiu ir mais a fundo em como ele quis apresentar isso, em que sentido isso se dá na prática? Ótima pergunta. Quando ele não vai muito a fundo, ele não detalha muito, ele é bem estanque, ele joga a ideia e sai. Mas assim, eu tentei fazer uma junção um pouquinho para aprofundar. Na minha percepção, e lendo outros materiais dele, eu entendo o seguinte: o marido, na prática, quando ele entende que sua esposa, assim como eu, a minha esposa, assim como eu, nós trabalhamos nesse processo de santificação, nós estamos sendo moldados nesse discipulado, lado a lado, e usando a Escritura, número 1, como sendo esse instrumento de transformação, junto com a oração, eu entendo que a responsabilidade do homem em perceber que sua esposa tem fraquejado, que ela tem falhado, assumir a culpa juntos. Eu tenho a responsabilidade de guiar a minha esposa para que ela experimente de fato essa transformação. O que ocorre de modo prático, meu irmão? Eu percebo como pastor, de modo geral, que há um interesse na espiritualidade e na devoção mais por parte das esposas do que dos homens. Eu vejo mulheres reclamando que queria a presença de um homem que a conduzisse diariamente à devoção da Escritura. Eu ouço mulheres queixando que gostaria de ter o seu marido que tivesse a atitude diária de convidá-la para momentos de oração, momentos de devoção, até mesmo iniciativas de participar de atividades da sua igreja. Muitas esposas chegam sozinhas, os maridos vêm a reboque, literalmente, muitos a reboque, porque chega lá ela sozinha, vai perguntar onde é que eu estava, mas a gente percebe que o homem, ele assume a responsabilidade de cuidar da sua esposa, não só assumindo as falhas dela, mas conduzindo-a para que ela cresça e ela tire esses pesos, essas fraquezas, até mesmo o pecado. A partir então de assumir a responsabilidade, não só passiva, não é? De receber a culpabilidade, não, nós estamos juntos aqui, nós falhamos, mas o que eu estou fazendo de modo ativo para conduzir a minha esposa a não recorrer em alguns problemas e algumas fraquezas ou até mesmo em alguns pecados. Então eu diria que essa responsabilidade
como marido federal, de chamar para o peito a responsabilidade de cuidar da casa mesmo. Quem tem que em casa conduzir o processo de devoção? Quem que tem que trazer essa realidade do amor sacrificial? Em vez de em casa eu ficar reclamando que eu sou líder e você é submissa, o princípio bíblico é de onde parte a submissão, que seria a ideia de abnegação amorosa, de lançar fora as minhas preferências para te servir melhor. Então eu diria que, aqui é uma ideia que eu estou expandindo, né? Que eu diria que essa responsabilidade vem nesse contexto mais proativo, né? Isso. Exatamente. Ele tem essa responsabilidade, como Cristo fez, de conduzir a beleza, de trazer essa noiva perfeita, de estar lapidando, lavando e preparando ela para que ela seja aquilo que Deus desenhou que ela seja. Então o marido tem essa responsabilidade. O casamento é essa caminhada de discipulado, de modo que, à medida que eu convivo com a minha esposa, eu tenho uma missão de torná-la melhor, pela palavra, pelo exemplo piedoso, torná-la melhor do que o ano passado, do que 5 anos, do que 10 anos. Essa é a responsabilidade do marido federal. Sim, tem. Pastor, só uma colocação. Quando lá em Gênesis, Deus vai procurar Adão, né, naquele chazinho da tarde, ele procura Adão primeiramente, né? E quando ele faz a pergunta lá clássica, né, sobre de ter comido lá o fruto proibido, Adão responde: foi a mulher que tu me deste, né? Então, assim, já jogando a culpa até para Deus. Começou a culpa. Mas foi Deus primeiro que procurou Adão e não Eva, né? Sim. Então, apesar de Eva ter comido primeiro e entrega a Adão em seguida, e ele não ter dito nada, tem até um livro chamado O Silêncio de Adão. Naquele momento, né? Por que ele não falou nada? Por que ele não segurou? Não é? A responsabilidade foi dele. Tanto é que Deus procura no final da tarde, um chazinho, para ver como é que foi o dia. Isso. Adão, vamos conversar um pouquinho, não é? Então tem essa questão, né, que eu acho que é um paralelo também em cima muito legal. do que o senhor está falando, né? Muito legal. Inclusive, quando o homem não fala, o caos aparece. Mais uma vez, ligando, conectando a ideia da responsabilidade. Homens calados dentro de casa, homens que não falam, que não ministram, que não apontam o caminho, é um ambiente preparado para o caos. O que aconteceu no Éden, continua acontecendo em muitas casas. A responsabilidade de você falar. Quando você fala, você põe ordem, direcionamento, você dá forma, você dá direção, você dá visão. E essa é uma conexão muito legal. Microfone ali para ficar registrado, acho que está sendo gravado. Quando o senhor mencionou aí essa questão da responsabilidade, eu lembrei também que eu já participei de um evento e o pastor, quando falou justamente esse ponto de você é o responsável até pelos erros da sua esposa, e quem tem que procurá-la, quem tem que procurar resolver não é ela, é você que tem essa responsabilidade. Então, baseado nisso que o senhor falou, eu logo quando escutei essa frase do pastor há muitos anos atrás, eu fiquei chocado, porque eu não tinha esse entendimento. Sim. Se o entendimento era extremamente simples, se ela fez, ela que venha. É simples. E quando a gente passa a entender que é baseado assim como Cristo, eu acho que basicamente todas as dúvidas elas se cessam. Porque assim como Cristo, nós amamos assim como Cristo amou. Então, em todas as áreas. Não é só em algumas áreas. Então, esse entendimento realmente ele pode ser um pouco chocante inicialmente, mas a palavra é certeira. É assim como Cristo é. Assim devemos ser cada um de nós. Então, assim, quando a gente vê hoje isso que o senhor falou do silêncio, muitas vezes os homens eles se acomodam, e porque as mulheres elas
elas muitas vezes vão mesmo. Nos relatos bíblicos você vê que muitas mulheres estão sempre buscando. Hoje, se a gente for analisar, se a gente quiser reunir os homens para fazer uma sociedade interna, o PH, que é que a gente tem na Igreja Presbiteriana, União Presbiteriana de Homens, não é fácil. As mulheres conseguem fazer na SAF trabalhos maravilhosos. E por que os homens não conseguem? Então, muitas vezes, parte desse princípio de que a gente se acomoda. E aí chega o movimento feminino, colocando muitas e muitas questões, e aí a gente se acomoda de novo, entendeu? Em buscar. Eu não sei quem foi que falou, mas eu li uma vez que até essa questão que o senhor falou, o senhor está sendo muito certeiro. Até essa questão de a orientação espiritual dentro da casa, ele tem que partir do homem. Tem que partir do homem, porque senão esse entendimento da palavra, ele muitas vezes fica esquecido. E a gente vai deixando, porque a gente se acomoda e não vai buscar realmente esse ponto de partida. E eu acho que está sendo muito certeiro isso aí. Joia. Eu creio que o que falta muito na vida de um casal é um diálogo transparente, sincero, verdadeiro entre o marido e a esposa, para que ela realmente possa ganhar a confiança dele e ele a dela. Ser aberto, ser franco, porque principalmente o marido nordestino, né, como eu já falei, sempre coloca a mulher num nível um pouco mais, mas a mulher, ela já está ali porque quer ser ensinada, quer ser treinada pelo marido, mas com carinho, com amor, com simplicidade, com humildade. E no passar do tempo, ela está na sua mão. Na sua mão, que eu digo, não é fazer o que você quer, bem entende, e impor ou obrigar lá a fazer. Mas ela espontaneamente, ela recebe, aceita, compactua, porque vê no marido um homem sábio. Joia. Muito bom. Deixa eu agora caminhar aqui. Nosso tempo já está pela metade. E eu quero firmar esse conceito do marido federal com estas lembranças. Vamos refletir sobre essa responsabilidade, lembrando, primeiro, o ensino bíblico sobre o amor sacrificial. Então, assim como Cristo, o amor, ele exige dor, renúncia. Então, a gente precisa lembrar disso. O casamento, às vezes, é apresentado como esse lugar de alegria, de benefícios, de prazer, de alegria. É verdade, mas a gente precisa lembrar que do lado de cá, ainda da eternidade, a exemplo da cruz, nós vamos ter também as dores, os incômodos, e nós vamos ter esse sofrimento que faz parte dessa realidade. Lembre do ensino bíblico sobre a união, sobre nossa união com a mente de Cristo. Eu estou evocando aqui o que Paulo ensina sobre termos a mente de Cristo, e essa mente de Cristo, ela é uma mente de obediência. Desde o início, Jesus foi obediente. Obediente aos seus pais, obediente ao Pai. Sempre o que ele faz, Pai, é da tua vontade. Até mesmo no contexto da tentação, ele está ali dependente do Pai. Obediência até morte, e morte de cruz. A mentalidade de obedecer. Isso implica que, se minha esposa não obedece, se ela não é responsável pelo seu papel que o Evangelho impõe a ela, de respeito, né, de também viver essa harmonia relacional, isso não faz de mim e não me autoriza a desobedecer a Cristo, cuja responsabilidade ele deixou. Então a ideia aqui é de obediência primária a Cristo e não a minha esposa. Eu vou fazer isso porque também ela não está fazendo. Eu estou reagindo dessa forma porque ela também reagiu. Lembra que muitos dos conflitos, eles têm esse fundamento, mentalidade da obediência a quem?
a ela, eu estou obedecendo a ela. Minha obediência primária é a Cristo. Ela está fazendo, ela não está obedecendo. Isso não tira a minha responsabilidade de obedecer, de fazer o que é certo. Mentalidade de obediência. Lembrar do nosso compromisso federal que transmite beleza. E entra um pouquinho aí do que eu já tinha falado sobre este amor eficaz que transforma. Eu amo a minha esposa e ela não será a mesma a vida toda. Ela não será. Eu tenho o meu papel de amá-la de forma a construir o evangelho na vida dela. Se ela tem falhas, fracassos, se a personalidade dela é diferente, é rompante, se ela fala muito ou pouco, se ela é explosiva ou não, seja lá o que for, eu preciso usar o evangelho e ministrar e trabalhar e trazer beleza para ela. Em todos os aspectos. Não só beleza física, mas Pedro diz que a beleza do interior, um espírito manso e tranquilo, que é de supremo valor diante de Deus. Mulheres que quando abrem a boca, que quando transmitem o que têm de si, se derrama com essa piedade, com essa fé. Essa é a responsabilidade do homem e do marido federal. E é um ato de graça. Porque a gente não vai dizer, mulher, seja submissa. Mulher, você tem que me obedecer. Isso não funciona. Até porque no original lá, quando Paulo usa a ideia de submissão, a ideia basicamente é uma submissão voluntária. Ela faz se ela quiser. Depende da boa vontade e do entendimento que ela tem de ser obediente e submissa primeiro a Cristo. E de vez em quando ela diz, eu vou fazer isso por causa de Cristo, não é de tu não, viu? Eu vou fazer isso porque eu amo a Cristo. E te envergonha, sim, como me envergonha. E mostra o nosso exagero, a nossa fraqueza. Lembrar que o amor de Cristo se define em termos daquilo que Ele fez. Ele fez de todo o coração. E aí a ideia do amor encarnacional, Ele se encarnou. O verso 28 do capítulo 5, diz, assim como os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama, amar o próprio corpo. Se vestir com essa mentalidade de envolvimento, de acolhimento. Lembrar que o amor de Cristo é amor responsável. Um amor responsável. Eu sou responsável, não apenas pelos cuidados, como foi mencionado aqui, de provisão física, mas espiritual. Física, até mesmo nesse contexto que a gente vive hoje, em termos de beleza, de uso, de vestimenta, o marido também cuidar da beleza da sua mulher e proteger a sua esposa de situações constrangedoras, de cobiça, de olhares lascivos, cuja responsabilidade é você. Certa vez eu estava orientando o marido, e aí a princípio, por minha esposa, a gente tinha acesso à esposa, e ela abusava muito no decote. Ela abusava muito, a gente tentava, minha esposa orientando, e a resposta era, mas meu marido gosta assim. Eu me visto assim porque ele gosta. Aí foi obrigado a falar com um cidadão, Para de ser... Acorda, meu amigo, você é homem, você tem um olhar de homem. Sua responsabilidade é proteger a sua esposa. Você não está cumprindo com a sua responsabilidade de proteger a sua esposa. E a gente poderia entrar nesse tema aí, mas é um amor instrucional. Um amor que instrui. Verso 26 diz, para que a santificasse, tendo purificado por meio de lavagem de água pela palavra. A palavra é o instrumento de instruir a nossa esposa. É por causa da palavra, do evangelho. Nós vamos instruindo porque nós amamos. Nós queremos que ela cresça. Então isso tem a ver com o marido federal. Eu quero partir para a parte final agora, provocando um pouquinho mais.
O marido federal contra si mesmo. Você não consegue ver a sua nuca, né? Então a Escritura, ela foi nos dada para isso. Ela vai dizer algumas coisas a respeito da responsabilidade que temos. A Bíblia nos capacita a ver coisas que normalmente não vemos. Por exemplo, a parte posterior da nossa própria cabeça espiritual. O que está frágil? O que está sendo negligenciado? O que o cabeça federal tem deixado aí em aberto com respeito à sua missão? Então, eu quero trabalhar aqui alguns pontos. Eu não vou me aprofundar, exigiria mais tempo, mas eu quero deixar aqui alguns conceitos. Responsabilidades. De modo direto, esses textos como Efésios 5, que nós estamos observando, a ênfase no amor, principalmente amar como Cristo e amar como você ama a si mesmo, amor encarnacional. 1 Pedro 3, verso 7, diz que é para você conhecer. Homens, vivei a vida comum do lar. Viver a vida comum no lar pressupõe a necessidade de você conhecer a sua esposa. Ter informações suficientes para você conduzi-la bem. Pedro vai falar de conhecer, de honrar. Pedro vai falar de você liderar, proteger. E vai falar dessa responsabilidade no contexto, inclusive, de oração. Colossenses 3, se eu não me engano, o verso 17, pastor, vai dizer que não é só os homens machão do Nordeste, não. Vai dizer que essa tendência de ser canto de cerca é do homem caído. Porque o texto vai dizer lá, maridos, amai as vossas esposas e não as trate com aspereza. Não seja turrão, não seja ignorante, não seja bruto, que é uma certa característica nossa, não é? Nós somos muito rudes, muito grossos, muitas vezes, no trato com a nossa esposa. Daí, não é por acaso, o imperativo de Paulo. Amem. De que modo? Não seja áspero, não seja duro. Porque ele está entendendo que é uma realidade do nosso coração caído. Eu acho que morar no Nordeste acentua um pouquinho mais, né? Acentua um pouquinho mais. Mas é responsabilidade. 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 11, trabalha a ideia, né, de ser cabeça, de liderança. Essa leitura aqui, não, deixa eu ler. Sim. 7. Isso. Isso. A recomendação aqui da leitura do verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar. Então a ideia é compartilhar. Nós estamos aqui juntos, viver a vida comum nessa relação de parceria, de aliança, com discernimento. Então a ideia de estudar, de pensar, tendo consideração para com a vossa mulher, consideração como parte frágil. Ela é frágil não é porque ela é fraca fisicamente. Ela é fraca não é porque ela é fraca espiritualmente, ela tem menor capacidade do que você de entender a Escritura, de obedecer a Deus. Alguns estudiosos vão dizer que aqui a fraqueza está conectada àquilo que ele tinha dito anteriormente. A mulher está ocupando uma função mais vulnerável. Submissão. Não aproveite, não faça mau uso, não abuse. Porque a sua esposa está ocupando uma função, não é posição, mas uma função. Então, cuidado, ela está ocupando uma função mais frágil.
trate-a então com dignidade. Vocês dois têm valor igual, dignidade igual diante de Deus. Os dois feitos à imagem e semelhança. Por isso, com dignidade, juntamente herdeiros da mesma graça. E o negócio é tão sério que ele diz: para que não se interrompa as vossas orações. De duas formas. Tem muitos maridos que, porque não vivem isso, não oram com suas esposas. O contexto não permite. Há um distanciamento espiritual, não há conectividade espiritual nesse casamento. Isso faz com que essa oração ela seja difícil, ela não seja prazerosa, ela não seja nem desejada. Mas de outro modo, um homem que não entende, não honra, não cumpre com as suas responsabilidades de liderança, de provisão, é alguém que está numa condição que nega a fé, da qual as suas orações, a sua maneira de se apresentar a Deus é interrompida, e a gente pode até acrescentar esse aspecto de interrupção de nós mesmos, né? Nós mesmos nos limitamos nessa relação, ou Deus simplesmente está dizendo: essa conversa que você está tendo aí, eu não quero ter com você não. Meu assunto com você é outro. Se você vem para cá para falar sobre negócio, eu quero falar com você sobre outro assunto. Eu quero falar com você sobre sua responsabilidade primária, seu casamento. Eu estou orando há tanto tempo, eu não quero conversar com você sobre esse assunto. E você fica insistindo, orando com aquele assunto, enquanto que Deus não responde, suas orações estão sendo interrompidas, porque o assunto primário, ele está sendo colocado em segundo plano. Tudo bem, pastor? Vamos avançar, porque... Mas de modo indireto, esses textos de Êxodo, 1 Timóteo 5:8, Coríntios, vai falar, em resumo, das responsabilidades de provisão, né, manutenção, deveres sexuais. São compromissos aí nessa responsabilidade. Então, cuidado com o orgulho. Dentro dessa relação, aprender a negar a nós mesmos. O cuidado com a avareza, o contentamento e a boa gestão no lar tem a ver com todo esse contexto de responsabilidades que nós temos como maridos, de conhecer, honrar, liderar, prover, proteger as nossas esposas de maneira digna. O homem pode ser mau provedor, tanto por proporcionar uma abundância de coisas sem sentido, como a falta de provisões necessárias. O negócio vai em duas direções. Você é um mau provedor se você está dando coisas à sua esposa que de fato não é importante, não é o assunto, como também aquelas que estão em falta, que são necessárias. Responsabilidade, então, infidelidade. As responsabilidades envolvem também a fidelidade, e aí então eu coloquei aqui de modo negativo. Jesus vai tratar sobre essa infidelidade mental. Com quantas mulheres você entra na sua casa, no seu quarto? Aqui era um assunto outro, mas a gente precisa falar muito desse assunto, gente. Pornografia está sendo uma desgraça. Casamentos estão acabando. A vitalidade espiritual de homens que não se envolvem com o reino de Deus porque estão levados de culpa. Eles não conseguem liderar espiritualmente a sua casa, eles não conseguem orar porque eles estão tomados de culpa. Eles estão atolados nesse lamaceiro do pecado. A sua vida é drenada, ele não tem moral para de fato chamar a sua esposa e dizer: siga comigo por aqui, vamos nessa direção, porque ele não tem autoridade. Porque a sua mente tem muitas outras mulheres. Cuidado com a grosseria, a amargura, já falei. Cuidado com a ignorância. Cuidado com a reações machistas. Aí entra a ideia da liderança com gratidão e com honra. Tal respeito pelas mulheres não é ceder ao feminismo, mas pelo contrário, o único antídoto a ele. Eu falei que a reação, a nossa postura equivocada, é que resultou aí no feminismo. Então, quando a gente acerta o prumo, né, acerta a nossa caminhada, a gente vai estar trazendo o antídoto.
o machismo de hoje em oposição ao feminismo reflete a grande confusão. Então, as responsabilidades, número 1, do marido federal. Segundo, reações equivocadas. Existem reações machistas. E aí, efeminização e a perspectiva equivocada. São dois fatores aí que o Douglas Wilson vai salientar lá no seu livro. Hoje a gente tem essa renovação masculina. Hoje a gente tem esse grito que já está sendo ecoado em outros países que estão à frente de nós, reclamando por homens viris. Homens. Cadê os homens? Cadê os homens? Os homens de atitude, os homens. Então a gente está vivendo uma situação complicada hoje no Brasil, a partir de experiências não só de fora, gente, mas de dentro das nossas igrejas, nossos filhos. Estamos lidando com realidade de filhos que cresceram, estão crescendo em nossas igrejas, mas que estão sendo trazidas para experiências homoafetivas. Chegamos no ponto que a igreja não sabe lidar nem com os de fora e não sabe lidar com os problemas que estão emergindo de dentro. Nossos meninos efeminados, homens que não sabem ser homens, que vão casar, que não sabem o que é ser marido, mulheres que não sabem o que é ser mulher, esposas que não sabem o que é ser esposa. Pense numa confusão. Pense numa confusão. Homens que perderam a perspectiva da missão, vivem no contexto do lar, dizem que é importante, mas perderam a perspectiva da missão. Por isso falta uma abordagem masculina da piedade, ser homem como Jesus. Há também reações equivocadas que envolvem sinais externos, manifestações culturais flexíveis hoje, nas roupas, relativismo estético, no corte dos cabelos. Nossos avós, né, se a gente inventasse. Eu me lembro que na década de 90 começou aquela onda do corte surfista. Os camaradas começaram a inventar o corte surfista, né? E os nossos pais mais tradicionais, tome vergonha, menino, vai cortar esse cabelo direito. Quando eu vi aquele negócio surfista, mandavam logo passar a máquina para deixar tudo, né? Você aprender a cortar esse cabelo. Mas hoje a gente vive num mundo líquido agora, né? Muito relativista na questão da estética. Roupas, cabelos, adereços, em que a androgenia, né? A confusão andrógena, em que você olha para certas pessoas, você não sabe se é homem, não sabe se é mulher. Você entra aí no Google, aí você vê o modelo. O modelo hoje é esse. Essa é a tendência. Então, reações equivocadas. E o homem federal, ele está se colocando nessa responsabilidade de trazer o prumo, a partir então desse modelo que temos em Cristo. Homens trabalhando, o marido federal busca ser provedor piedoso. Eu não vou entrar aqui nos textos, já estamos no final do nosso tempo, mas salientar aqui essa responsabilidade, irmãos. Homens, por favor, vocês estão lendo as Escrituras, faça a conexão da sua vida, do seu trabalho com a missão de Deus. Por que vocês estão trabalhando? Por que vocês devem trabalhar bastante e ganhar dinheiro? O que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com o avanço do Evangelho? Homens trabalhando, homens que não são preguiçosos, numa igreja local, pode muito acelerar o processo do avanço do reino de Deus aqui em Petrolina, no Vale de São Francisco? Sim, sim. Mas poucos homens de negócio estão conectando que a sua empresa, que o seu negócio não é ganhar dinheiro. O seu negócio é o reino de Deus. Você trabalha para um rei que tem tudo.
e tem posse de todas as coisas. Tudo que você tem vem dele. O seu negócio é o reino de Deus, é o evangelho, usando essa expressão negócio. O seu negócio não é ganhar dinheiro. Como que o seu trabalho, como que sua dedicação, como que as suas estratégias de ser provedor para a sua casa e fazer provisões para o futuro tem a ver com a igreja, com o plano de Deus, com o avanço do evangelho, com as missões, com o sustento de missionários, com o progresso de plantação de novas igrejas. Os homens estão dormindo. As mulheres são mais generosas do que os homens. As mulheres trabalham com as suas mãos e produzem riqueza e abençoam a igreja mais do que os homens. Aquelas mulheres que não têm renda, que não têm salário, mas têm o seu coração generoso, homens de Deus. Conecte-se à visão de Deus, à sua missão. Você foi trazido a esse mundo para trabalhar na missão dele. Trabalhe, ganhe muito dinheiro, mas invista no reino dele. Recentemente eu conversei com um homem de Deus, enquanto estava lá em Viçosa, no mestrado, e ele foi muito bem sucedido, fez boas aplicações. E ele disse que uma certa vez chegou em casa com sua esposa e disse: meu bem, é o seguinte, do que a gente precisa mesmo para viver? Lidando com contentamento, o que a gente precisa mesmo? Quantos R$1.000 para a gente pagar as contas e viver razoavelmente aqui? Esse negócio, vamos parar onde? Vamos parar onde? E a gente sempre está faltando. Definiram lá, em 2019, eles definiram que iam viver com R$8.000. Ele tinha uma renda de retorno dos seus negócios de R$40.000 mensais. E todo o resto, ele estava investindo, parte para investimento, para manter, mas o restante todinho estava sustentando mais de 40 missionários. Homens do reino, vamos pensar assim. Nós estamos para imitar o nosso Cristo, que era rico e se tornou pobre por amor de nós, por causa de uma missão. Meus queridos irmãos, homens, eu aproveito, vocês não são minha ovelha, mas estou aqui como também mensageiro de Deus. Avalie, considere, pensem em como essa igreja pode abençoar outras famílias, outros bairros, outras cidades, pela ação generosa de vocês. Estamos lutando para plantar uma igreja aqui em Petrolina. Os recursos são poucos. E eu vejo pessoas que não têm, sendo mais generosos do que aqueles que têm. Você quer ganhar dinheiro para quê? Responda a Deus isso. Você tem conexão de compromisso com o serviço de Deus? Ganhe dinheiro para abençoar a sua casa, mas para ser um provedor para o reino dele. Amém? Homens com a sua sensualidade, cuidado. O padrão de tropeço na sensualidade leva o homem a negligenciar a sua missão no lar. Então, o homem que está entregue aos seus desejos, seu coração não domina, ele desperdiça seus recursos. Seus apetites em geral estão fora de controle. Há uma entrega para a ostentação de riquezas, mostrar-se favorito e ao mesmo tempo vivendo experiências descritas como um avarento. A busca sensual pela comida, embriagar-se com a comida. Provérbios vai falar desse glutão. Tudo aquilo que você percebe que não tem controle, faça um jejum. Faça um jejum. Homens e a sua sensualidade. O marido federal trabalha isso também. Homens e a preguiça. Ser ocioso. Provérbios vai trabalhar muito esse conceito da preguiça, né? Produz descontinuidade, é cheio de desculpas, é cheio de sabedoria proverbial a respeito do trabalho. A preguiça é um aborrecimento, um sofrimento para outros. Suscita impaciência e fraude. Quando homens preguiçosos se casam,
as consequências do pecado atingem outras pessoas, em primeiro lugar, sua esposa e seus filhos, né? A única alternativa à preguiça é o trabalho honesto. O lar que pertence ao Senhor é suprido por meio do trabalho digno e honesto, homens que enfrentam suas responsabilidades em ordem. Por isso, precisamos ver nossas responsabilidades que estão bem definidas na palavra de Deus. Deveres maritais, masculinidade piedosa, provedor piedoso, tudo isso para refletir Cristo Jesus. Sendo assim, você como homem será capaz de ter um estilo de vida redefinido pela cruz. Homens, maridos, redefinidos pela cruz. Isso envolve olhar para Cristo como nosso modelo, exatamente pela sua graça, nos colocar nessa condição de obediência. Amém? Vamos orar? Senhor, nossa condição agora é de vergonha e de quebrantamento, Senhor. Momento da gente confessar que pecamos, que temos sido negligentes, que não temos, ó Deus, de certa forma expressado esse modelo tão claro nas Escrituras. Nós temos lido, cantamos, pregamos, mas às vezes, ó Deus, o conceito do Evangelho ainda é distante. O Senhor nos deu essa oportunidade hoje de trazer o conceito do Evangelho para dentro do nosso casamento, de trazer o conceito da cruz, que nos chama a um ministério da reconciliação, mas a um ministério também de representação, de sermos pactuados com o Senhor e com a nossa esposa, de assumir a responsabilidade, de cumprir com os nossos deveres, como marido piedoso, como marido que representa, que aponta para a beleza do teu filho. Então, Pai, na nossa fraqueza, nós pedimos a tua força. Na nossa fraqueza, nós te pedimos o teu alento. O Senhor conhece a realidade de cada homem aqui. E é na fraqueza que nós nos identificamos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos aqui estamos na mesma condição de dependência. Então, Pai, nos ajude como igreja, irmãos, a ajudar uns aos outros. Que desse grupo de homens aqui se levante o entendimento de não andar só. Cada um ajudando um ao outro nessa batalha. Juntos, refletindo o Evangelho. E vivendo essa experiência de sermos redefinidos pela Tua cruz. Assim nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém.